Olá, sou a Juliana, sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação das Ciências Médicas, sob a orientação da professora Carla, e hoje, como estágio em docência, que é uma matéria obrigatória da pós-graduação, eu vou ministrar a vocês uma aula sobre a doença de Chagas. Bom, a doença de Chagas foi descoberta em 1909 pelo médico e pesquisador Carlos Chagas, o qual descreveu o ciclo de vida da doença, descreveu também o agente etiológico, os vetores, alguns reservatórios e também alguns aspectos clínicos. O agente etiológico da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário unicelular. E a principal forma de transmissão é a transmissão vetorial, realizada pelos insetos hematófagos, os triatomíneos, que são popularmente conhecidos como barbeiros. Bom, a transmissão também pode ocorrer de forma oral, por meio da ingestão de alimentos contaminados. Entre eles estão açaí, outros frutos retirados de palmeiras amazônicas. Também pode haver contaminação do caldo de cana. Isso acontece porque no procedimento de processamento desses alimentos pode ter contaminação com as fezes dos barbeiros ou pode acabar esses animais sendo processados junto com o alimento e assim ocorrendo a contaminação. Outra forma muito importante de transmissão é por meio da transfusão sanguínea, também por meio de transplante de órgãos. E também é possível a transmissão vertical, de mãe para filho, que é a transmissão congênita. Bom, a doença de Chagas é endêmica de 22 países da América Latina, que vão desde o México até a Argentina, mas também está presente em alguns países que não são endêmicos, como Canadá, alguns países da Europa, Japão e Austrália. Bom, historicamente, a doença de Chagas acometia principalmente populações da área rural, porém, com o êxodo rural, migração de pessoas e aumento da urbanização, a doença de Chagas também passou a ter uma importância nas áreas urbanas. E, além disso, em razão da globalização e da migração de pessoas entre países, houve essa transmissão da doença para populações de outros países. Nas áreas não endêmicas, a forma de transmissão principal é a transfusão sanguínea e o transplante de órgãos. Bom, cerca de 6 a 7 milhões de pessoas estão contaminadas. E segundo a OMS, a doença de Chagas é uma doença tropical negligenciada. Isso porque afeta principalmente as populações dos trópicos e é um problema de saúde e um problema social também. Está muito relacionado com a pobreza e com a falta de visibilidade social dessas pessoas. Além disso, causa alta mortalidade e morbidade e também é, de certa forma, discriminada até na área de pesquisa sobre a doença. Então, por isso que a doença de Chagas é considerada uma doença tropical negligenciada. Bom, falando agora sobre o Trypanosoma cruzi, esse parasito é da ordem Kinetoplastida. Membros dessa ordem apresentam uma única mitocôndria, e nessa mitocôndria há o kinetoplasto. O kinetoplasto é uma região da mitocôndria que apresenta o DNA mitocondrial, que no caso será o kDNA. O kDNA é armazenado de forma condensada no kinetoplasto e ele representa cerca de 30% do DNA total da célula. Além disso, o Trypanosoma cruzi é da família Trypanosomatidae. Membros dessa família são parasitos e apresentam um único flagelo que emerge do bolso flagelar. Outros exemplos temos a Leishmania e a Phytomonas. E por fim, no gênero Trypanosoma, além do Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, também temos o Trypanosoma brucei, que causa a doença do sono africana,
Essa doença do sono não é transmitida pelo barbeiro, e sim por uma mosca. E também temos o Trypanosoma rangeli, que não tem muita importância epidemiológica porque causa infecções assintomáticas, porém ele também é transmitido pelo barbeiro, pelos tretomíneos. Mas o mecanismo de transmissão é um pouco diferente da transmissão da doença de Chagas, porque a transmissão é por via da saliva e não pelas excretas, como é com a doença de Chagas. Bom, aqui tem uma imagem de microscopia óptica, então a gente consegue ver uma célula de trypanosoma, a gente consegue ver o flagelo, a membrana ondulante, no centro temos o núcleo e na extremidade temos o kinetoplasto. Lembrando que o kinetoplasto possui o kDNA. Então, assim como o núcleo, quando for analisar essas células em microscópio, você vai conseguir ver essas regiões bem coradas, o núcleo e o kinetoplasto. Então, essa característica de ser uma célula alongada, de possuir flagelo e a membrana ondulante, permite que ele consiga se locomover em um fluido viscoso, como, por exemplo, o sangue. Então, aqui temos uma imagem esquemática de uma célula de trypanosoma. No centro, a gente consegue ver o núcleo, também o retículo endoplasmático, que participa da síntese de proteínas e lipídios. Temos também o complexo de Golgi. A gente consegue ver também a mitocôndria. É uma única mitocôndria, porém com seu volume bastante extenso, ocupando grande volume na célula. E na extremidade da mitocôndria temos o kinetoplasto, que é a região que possui o DNA mitocondrial. Sempre próximo do kinetoplasto estará o bolso flagelar. O bolso flagelar é por onde emerge o flagelo. Então, aqui a gente consegue ver o flagelo sendo emergido do bolso flagelar, porém ele não é liberado. Ele segue de forma aderida à membrana plasmática da célula, percorrendo toda a região longitudinal, formando assim a membrana ondulante. Então, o flagelo será emergido da região posterior, percorrerá formando a membrana ondulante até ser liberado da membrana na região anterior da célula. Já nessa imagem, a gente tem uma figura de uma microscopia eletrônica da célula de Terruse. Em F, a gente consegue ver o flagelo, que está emergindo do bolso flagelar. Em C, temos o kinetoplasto, que é essa região mais escura, e por volta do kinetoplasto, vocês conseguem observar uma membrana, que é a membrana da mitocôndria. Em N, a gente tem o núcleo da célula. Então, tratando agora sobre o ciclo de vida da doença, primeiramente o Terruse, ele realiza o seu ciclo de vida no hospedeiro invertebrado e no hospedeiro vertebrado. O hospedeiro invertebrado será o vetor, o barbeiro. Além disso, o Terruse possui diferentes formas de vida, que serão tratadas aqui durante o ciclo. Então, iniciando pelo hospedeiro invertebrado, quando o triatomínio se alimenta do sangue de um hospedeiro vertebrado e contaminado, ele vai ingerir o Terruse na sua forma tripomastigota sanguínea. Uma vez ingerindo o tripomastigota, no intestino médio do inseto, o tripomastigota irá se diferenciar em epimastigota. A forma epimastigota, diferentemente da forma tripomastigota, se multiplica por fissão binária. Então, ocorrerá diversas fissões binárias ali no intestino médio e o número de parasitos irá aumentar. Posteriormente, já no intestino posterior do inseto, irá ocorrer a metacitlogênese, que é a diferenciação de epimastigota a tripomastigota metacítrico. Então, nos tripomastigotas metacítricos, eles não realizam fissão binária, porém eles são muito infectivos. E eles serão liberados nas excretas desses insetos. Então, após eles realizarem o repasso sanguíneo, ou seja, obter o sangue do hospedeiro, após eles se sentirem saciados, eles irão liberar suas excretas, que pode eventualmente ser liberada ali na pele do hospedeiro.
Nessas excretas estarão presentes os terruse, na sua forma tripomastigota metacíclica, que poderão invadir o organismo do hospedeiro. Bom, no processo de invasão, o terruse precisa acessar o tecido conjuntivo. Para isso, ele pode acessar através de mucosas, como a mucosa da boca ou dos olhos, ou também pode acessar o tecido conjuntivo a partir de uma ferida no local onde estão as excretas. Essa ferida pode ser ocasionada quando o hospedeiro vai coçar ali aquele local onde houve a picada e acaba fazendo uma ferida na pele, favorecendo assim a entrada do terruse. Então, já nessa fase, a gente consegue observar alguns sintomas agudos, entre eles o sinal de Romana e o chagoma. Esses sintomas, essas manifestações clínicas, são um resultado, indicam o portal de entrada do parasito ali no organismo. Então, se o parasito entrou no hospedeiro a partir da mucosa da conjuntiva, ali na região ocular, haverá o sinal de Romana, que é esse edema palpebral observado aqui nessa figura. Porém, se não for na mucosa da conjuntiva e for em outro lugar do corpo do hospedeiro, haverá a formação de um edema, que é chamado de chagoma. Em seguida, uma vez dentro do hospedeiro, o terruse irá invadir células. O processo de invasão celular será melhor explicado nos próximos slides. Porém, uma vez dentro da célula, haverá a diferenciação dos tripomastigotas para a forma amastigota. A forma amastigota é arredondada, possui flagelo, mas o flagelo não chega a sair da célula, e essa forma se multiplica por fissão binária no interior das células. Então, haverá diversas multiplicações. Aqui a gente tem até uma imagem que mostra uma célula muscular infectada com amastigotas, que é chamado de um ninho de amastigotas, porque há diversas amastigotas ali infectando aquela célula. Então, após diversas multiplicações, diversas divisões celulares, os amastigotas irão se diferenciar em tripomastigota sanguínea, que é a forma infectante. Então, após essa diferenciação, os tripomastigotas serão liberados a partir da lise da célula, podendo assim acessar o espaço intersticial, ou seja, o espaço entre as células, e acessar os vasos sanguíneos, para conseguir acessar outros tecidos e infectar novas células. Aqui, ao longo do tempo, a pessoa pode desenvolver a fase crônica na sua forma de megaesôfago, megacólon e cardiomiopatia. A gente também vai estudar mais adiante. Então, por fim, para terminar o ciclo, o vetor, o tretomina, irá se alimentar do hospedeiro vertebrado, ingerindo ali os tripomastigotas sanguíneos. Tratando agora sobre os processos de invasão celular, ele pode ocorrer basicamente de duas formas. Na forma 1A, na figura, está representada a invasão que ocorre em células não fagocitárias, por exemplo, células musculares, células conjuntivas. E no processo 1B está representado o processo de invasão do terruse em células fagocitárias, principalmente células dendríticas e os macrófagos, que apresentam ali um papel no sistema imune. Então, no processo 1A, após a aderência do parasito sobre a célula, haverá uma ativação de sinais moleculares que vão levar ao recrutamento de lisossomos para a membrana plasmática. Então, haverá esse recrutamento de lisossomos que irão se fundir na membrana plasmática e permitir a entrada do parasito. Já em células fagocitárias, representadas no processo 1B, após a aderência do parasito na célula, haverá também ativação de sinais intracelulares que levará à formação do fagossomo, que é uma projeção da célula da membrana plasmática para englobar, fazer a fagocitose do terruse, de um organismo estranho, no caso. Então, após a entrada do parasito na célula, haverá também o recrutamento de lisossomos.
os lisossomos, eles possuem a função de tentar combater, digerir um organismo estranho. Porém, o Terruse, na sua forma tripomastigota, é resistente a esse mecanismo de defesa da célula. Ele consegue resistir. E dessa forma é formado o vacúolo parasitóforo, que está representado pelo número 3 nessa imagem. Então, o vacúolo parasitóforo possui condições, como o pH mais baixo, que leva à diferenciação do tripomastigota para a mastigota, que é aquela forma que se multiplica por fissão binária no interior da célula. Então, o tripomastigota será diferenciado em amastigota, aqui no número 4, e ele será liberado no espaço intracelular, no número 5, onde realizará fissões binárias até voltar à forma tripomastigota. Bom, aqui a gente consegue ver uma forma intermediária entre o amastigota e o tripomastigota, que é o que eles chamam de epimastigota sanguínea. Ou epimastigota intracelular, perdão. Mas o que vocês precisam, o mais importante é saber as formas tripomastigotas, amastigota e epimastigota. Então, agora eu vou tratar mais especificamente dessas diversas formas do Terruse, iniciando pelas formas do hospedeiro mamífero, primeiramente o tripomastigota sanguíneo. Então, o tripomastigota sanguíneo é um estágio infectante, porém ele não se multiplica, ele é alongado, possui o kinetoplasto na região posterior, onde o flagelo irá emergir do bolso flagelar, se aderir à membrana plasmática, formando a membrana ondulante, até ser liberado na região anterior. Então, aqui nessa outra imagem, a gente consegue ver um esfregaço sanguíneo contendo tripomastigotas sanguíneos. Bom, outra forma presente no hospedeiro mamífero é o amastigota, que é a forma arredondada, e a forma intracelular, que infecta as células. Então, aqui nessa imagem de microscopia, a gente consegue ver uma imagem de um tecido muscular infectado com amastigotas, formando assim um ninho de amastigotas. Lembrando que ele irá se multiplicar ali por fissão binária. Aqui é outra imagem de uma célula infectada. Aqui a gente consegue ver alguns amastigotas, mas a gente já consegue ver um pouco de células já diferenciando para tripomastigotas. Por exemplo, nessa imagem ampliada na letra B, a gente consegue ver algumas células mais alongadas, já ali diferenciando para tripomastigota. Bom, agora tratando dos estágios presentes nos vetores, temos o epimastigota. O epimastigota é a forma que irá se multiplicar por fissão binária no intestino médio do barbeiro. Então, diferentemente do tripomastigota, o epimastigota possui o kinetoplasto e o flagelo anterior. Então, o flagelo irá emergir já na região final ali da célula. Então, a membrana ondulante será menor e o kinetoplasto estará bem próximo ao núcleo. Essa é uma diferença que a gente consegue observar, por exemplo, quando vocês forem analisar lâminas, para tentar diferenciar os tripomastigotas de epimastigotas. É importante tentar observar a proximidade do núcleo com o kinetoplasto. Então, nessa segunda imagem, a gente tem uma imagem de microscopia eletrônica. Em K, a gente tem o kinetoplasto. Em A, temos o flagelo. Então, em G é o complexo de Golgi. Então, a gente consegue ver já o flagelo emergindo ali da região anterior. Por fim, temos a forma tripomastigota metacíclica. O tripomastigota metacíclico é o que será formado após a metaciclogênese, formado ali no intestino posterior do vetor, e é a forma muito semelhante ao tripomastigota sanguíneo, porém ele tem algumas diferenças de expressão de proteínas
e algumas diferenças metabólicas também. E eles são muito infectivos, uma vez que são liberados após o repasso sanguíneo. Então, da mesma forma, haverá o kinetoplasto e o flagelo emergindo da região posterior, formando a membrana ondulante e sendo liberado na região anterior. Aqui a gente tem uma foto de uma lâmina. Então, a gente consegue ver no centro o núcleo e na extremidade o kinetoplasto. A gente consegue ver que eles são bem alongados e bem finos também. Um pouco diferente do triplomastigota sanguíneo. Essa é uma imagem muito interessante porque mostra esse processo de migração do flagelo e do kinetoplasto que ocorre na metacitologênese. Então, na primeira imagem, em C, a gente tem o epimastigota, que é a forma que se multiplica ali no intestino médio dos vetores. E a partir disso, a gente tem alguns estágios intermediários até chegar na forma tripomastigota metacíclica. É o processo que ocorre ali na metacitologênese. Então, a gente consegue ver o núcleo, o K no kinetoplasto e o F o flagelo. Então, a gente consegue ver que o flagelo e o kinetoplasto migram da região anterior para a região posterior. Então, eles passam ali pelo núcleo, no centro da célula, até conseguirem chegar na região posterior, que é a última imagem.